Um tema que domina a pauta político-econômica deste início de terceiro mandato do Lula. Um tema que mobiliza o novo governo, o mercado financeiro e a autoridade monetária nacional. Um tema que tem impacto direto na população, apesar de ser espinhoso. Um tema que não vai sair do noticiário tão cedo. Taxa básica de juros. Querendo baixá-la, o presidente gritou truco. Só que o Banco Central não foi pro monte e pediu 6. Nesse jogo de pressiona aqui e chega pra lá, não tem pato na mesa. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Marcelo Rubissec e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 23 de março de 2023. Dia de repercussão da decisão sobre os juros básicos da economia tomada na véspera. Mesmo diante de muita pressão do governo pela queda, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa anual em 13,75%. Uma taxa alta, na verdade a mais alta do mundo em termos reais, descontada a inflação. Essa imagem usada pelo Conrado na abertura do episódio cabe bem nessa disputa entre autoridade política, no caso um governo eleito, e autoridade monetária, que tem, por lei, autonomia para tomar suas decisões. No popular jogo de cartas, quem grita truco está aumentando a aposta. Quem responde 6 está dobrando a aposta. Ou seja, depois de Lula dizer que os juros brasileiros são uma vergonha, depois de ministros engrossarem o coro, depois de economistas entrarem em choque sobre o que fazer com a taxa, o Banco Central não só manteve os 13,75% ao ano, como mandou um recado claro para o presidente da República. Esse recado consta do comunicado que justificou a decisão de manutenção dos juros. No texto, o Comitê de Política Monetária diz que se a situação fiscal do Brasil piorar, os juros vão voltar a subir. Essa relação entre situação fiscal e taxa básica de juros é importante para entender a contenda. O Banco Central, o mercado financeiro e parte dos economistas usam a situação fiscal como principal argumento para manter os juros nas alturas. A lógica é a seguinte: se o governo gasta mais do que arrecada, ele eleva a dívida pública. E se a dívida pública sobe, o país fica mais frágil. Se o país fica mais frágil, a confiança dos agentes de mercado no governo cai. E aí tem vários impactos, todos um tanto conectados. A queda de confiança aumenta os riscos de o governo não pagar o que deve e obriga o país a pagar mais para investidores que compram seus títulos públicos. E como se faz isso? Com juros mais altos. Afinal, a taxa tem influência direta sobre o preço de tais títulos. Além disso, há economistas que dizem que a queda de confiança tende a elevar a inflação, muito por causa da piora das expectativas. E qual é o instrumento do Banco Central contra a inflação? Aumentar juros. Qual é o efeito colateral do aumento dos juros? Bom, a taxa básica influencia toda a cadeia de empréstimos, do financiamento imobiliário ao cheque especial. Conseguir dinheiro para investir ou consumir fica mais caro. Sem investimento e consumo, a economia desacelera. Com a economia devagar, a geração de empregos e a renda perdem fôlego e a população fica mais exposta. Os juros altos e o chega para lá do Banco Central, dizendo que se a situação fiscal piorar, pode até aumentar a taxa ainda mais, foi criticada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Olha, eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós A preocupação do Haddad vai além desse impacto direto dos juros no crescimento econômico, no Produto Interno Bruto, que, aliás, tem uma expectativa de alta bem baixa para 2023, não chega a 1% na visão do mercado financeiro. E o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante, porque a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal, porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para
vender, recolher impostos. Então, nossa preocupação é essa. Qual é o ponto que o ministro da Fazenda acrescenta aí? A lógica é a seguinte: os juros altos encarecem o crédito, as empresas investem menos, as famílias consomem menos, e tudo isso leva à queda de arrecadação do governo, que coleta menos impostos. Se o governo coleta menos impostos, a diferença entre os gastos públicos e a arrecadação aumenta. As contas públicas se deterioram ainda mais, e a dívida pública cresce. E aí a gente volta ao ciclo: situação fiscal ruim, desconfiança, mais juros, inflação e assim vai. Parece mesmo um beco sem saída. A pressão do Lula e dos seus aliados pela queda dos juros tem um elemento político bem explícito. O chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi colocado ali pelo governo anterior, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, durante o governo Bolsonaro, o Congresso aprovou a autonomia do Banco Central, que prevê um mandato de 4 anos para o comando da instituição, de forma a não coincidir com o mandato do presidente da República. O mandato do Campos Neto, portanto, vai até 2024, no meio do atual governo Lula. O PT de Lula vê muita política nas ações de Campos Neto, muito além do fato de ele ter mantido relações próximas com bolsonaristas e de ter ido votar em 2022 com a camisa da seleção brasileira, deixando explícito seu apoio à tentativa frustrada de reeleição do Jair Bolsonaro. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do partido, classificou como política a decisão de manter os juros em 13,75% ao ano. Não existe decisão econômica dissociada da política. Qualquer decisão em economia ou em qualquer área técnica, ela é associada a uma linha política. E a decisão do Copom ontem foi política, uma decisão de contração monetária, o que é muito ruim. A Gleisi Hoffmann disse nessa entrevista ao portal UOL que essa é uma decisão muito ruim para o país e que não tem justificativa. Por isso, qual é o empresário que vai investir se o dinheiro dele aplicado rende isso? Ninguém vai correr um risco. Fica parado e ganha bem, ganha em cima de títulos públicos, em cima de investimentos. Só que quem sofre é o país. A maior parte dos investimentos que nós precisamos são privados para gerar emprego, para fazer o país desenvolver. Do jeito que os juros estão, não há investimento privado. Óbvio que o poder... A presidente do PT acrescenta nessa fala um outro fenômeno possível com a alta de juros. Além de as empresas não investirem, porque pegar crédito fica mais caro, elas podem pegar o dinheiro e comprar títulos públicos, cujo retorno fica atraente com os juros mais altos. Então o Banco Central está jogando contra o Brasil. Não há necessidade de um juro tão alto. O nosso juro real é o dobro do juro do México, que é o segundo país com maior juro real no mundo. Não são só os petistas que batem na elevada taxa de juros nacional. Tem economista e empresário que faz crítica semelhante. No início da semana, durante um evento em Brasília do BNDES, o Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, a Federação dos Industriais Paulistas, criticou os 13,75%, assim como o Joseph Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2001. Ninguém discorda que o patamar alto de juros é um entrave para o país. Mas aí vem um alerta de parte dos economistas e também das autoridades do Banco Central. Não dá para baixar juros no grito. É preciso que as condições macroeconômicas estejam dadas, que as contas públicas estejam sob controle, que a inflação esteja sob controle. A expectativa de inflação em 2023 já está beirando os 6%, acima do teto da meta para esse ano. Um exemplo recorrente dado por quem defende a cautela do Banco Central é o que aconteceu no governo Dilma Rousseff a partir de 2012. A então presidente forçou a queda da taxa de juros. Esse movimento, somado a outros fatores, levou a uma crise de confiança, impulsionando todo aquele ciclo do qual a gente tratou antes, incluindo inflação alta. Os investimentos privados caíram muito. O país entrou em recessão, uma das mais graves da sua história. Os defensores da autonomia do Banco Central dizem que mexer nos juros de forma artificial pode desarrumar a economia de tal maneira que, no fim, sob o argumento de ajudar a população, isso pode acabar prejudicando a população. Os integrantes da administração federal dizem que não vão parar de criticar os juros altos. O partido do Lula, o PT, vai além. Afirma que existe uma espécie de sabotagem do Campos Neto ao novo governo. O Banco Central, por sua vez, já deixou sua aposta dobrada na mesa. O Comitê de Política Monetária volta a avaliar a taxa básica de juros daqui a 45 dias. Até lá, o Lula tem mais uma cartada. Após adiamentos, ele promete para abril uma nova regra fiscal para equilibrar as contas públicas, tentar ganhar confiança e inaugurar um ciclo virtuoso.
O presidente e o PT sinalizam claramente que essa regra não vai ser assim tão restritiva como defendem agentes de mercado. Para além das pretensões presidenciais, tem ainda o fator Congresso. Os parlamentares costumeiramente são os últimos a querer abrir mão de verba. Quando a proposta da nova regra fiscal chegar por lá, mais uma rodada da partida vai ser inaugurada, ou seja, essa partida de truco ainda está longe de terminar. Um relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, publicado nessa semana, afirma que existe esperança de um futuro habitável e sustentável para todos, caso o mundo enfrente a crise das mudanças climáticas. As ações atuais ainda não são suficientes para atingir a meta de manter o aquecimento global no limite de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, como define o Acordo de Paris. Mas o IPCC destaca que existem medidas eficazes para evitar o colapso climático e problemas como crises na produção de alimentos, inundações, epidemias e incêndios florestais. Ou seja, é preciso fazer mais para evitar o pior. A Mariana Vick escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas o clima. Mariana, pergunta direta e reta. O que é preciso fazer? Segundo o relatório do IPCC, a gente precisa fazer mudanças profundas em áreas como energia, transporte, indústria, agricultura e infraestrutura. Esses setores são responsáveis hoje por grande parte das emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. E para evitar o agravamento da mudança climática, eles precisam deixar de poluir, ou pelo menos poluir muito menos. Entre as medidas que o relatório sugere, dá para falar em substituir fontes de energia como o carvão e o petróleo por fontes renováveis, como a solar e a eólica, eletrificar o sistema de transporte público ou usar biocombustíveis como etanol e reflorestar áreas de floresta desmatadas. O relatório também propõe mudanças nas cidades e no sistema de saúde para adaptar as sociedades aos efeitos da mudança climática que já estão aí. Sem uma boa política de moradia e planejamento urbano, por exemplo, as cidades ficam muito mais vulneráveis a eventos climáticos extremos como inundações. Essas propostas do IPCC não são novas e já estão sendo aplicadas em alguns lugares do mundo, apesar de ainda ter muita coisa para fazer. Lá na Ponto Futuro, a gente mostra exemplos concretos de adoção dessas medidas dentro e fora do Brasil. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é O que estamos lendo, que é um sucesso entre nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo sobre política, economia, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A seção traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é a Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando a 4ª e última temporada de Succession. Depois de um 3º ano que mergulhou nas feridas deixadas pelo magnata Logan nos filhos, essa última fase da série se inicia com uma guerra aberta dos irmãos contra o pai. Pelo trailer já dá para sentir que não vão faltar tensões, dramas e humor cáustico. A estreia nesse domingo, dia 26. Para aí, Gama indica a exposição Evandro Teixeira, Chile, 1973, no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Ali temos a oportunidade de ver a destreza aliada ao senso estético desse fotojornalista baiano que passou quase 50 anos de sua vida trabalhando para o Jornal do Brasil. Nesse período, registrou fatos importantes da história do Brasil e do Chile, como a ditadura dos dois países e a morte do poeta chileno Pablo Neruda, momento esse que ele considera o mais emblemático de sua carreira e que pode ser visto na mostra.
Uma entrevista com um fotógrafo feita pelo Conrado Corsaletti pode ser lida aqui no Nexo. Dá uma checada. Para ler, Gia Tolentino, autora de Falso Espelho, escreve sobre a febre do Ozempic, droga para diabetes que tem sido aplicada para obesidade. Num artigo para a revista New Yorker, ela analisa a influência do produto, pode mudar a visão sobre o que significa ser gordo ou magro e esclarecer que apetite e metabolismo não são escolhas, mas fatores biológicos. Para aí, a gente indica a peça Até Quando Você Cabe em Mim, que questiona, entre outras coisas, o que é ser mãe hoje e se a sociedade está pronta para acolher as mulheres que têm filhos. O roteiro é da atriz e produtora Kátia Calzavara, com direção de Juliana Sanches, do Grupo 19 de Teatro. A estreia no dia 31, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. E para finalizar, mais uma série imperdível, Swarm, de Donald Glover. A trama traz a personagem Dre, interpretada por Dominique Fishback, que é fanática por uma diva pop e entra em uma caçada sangrenta aos haters de sua ídolo. A série marca a estreia de Billie Eilish nas telas. Está disponível no Amazon Prime. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. Até lá! Do chega pra lá do Banco Central no governo Lula, passando pelas medidas necessárias para evitar o colapso do clima e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Marcelo Rubissec, participações de Mariana Vick e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira tem extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!